Seja bem-vindo ao desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós terminamos mais um livro da Bíblia, 1 Reis. Hoje vamos ler 4 capítulos, não 3, 4, porque assim terminamos o livro de 1 Reis e amanhã, glória a Deus, vamos começar mais um livro, vamos começar o segundo livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 19, 20, 21 e 22. Capítulo 19, nós temos a continuidade dessa história de Elias. Elias que orou no capítulo 18, Deus respondeu com fogo. Agora encontramos o capítulo 19, Elias fugindo. O capítulo 19, eu queria te chamar muito a atenção, porque nós temos aqui a fuga desse profeta. Um profeta que entra no capítulo 17 de uma forma assim, avassaladora, orando, o céu se fechando, ressuscitando criança, multiplicando a farinha, o azeite, fazendo prodígios, orando e Deus mandando fogo, orando e Deus mandando chuva. Mas eu encontro aqui no capítulo 19 e eu queria te chamar a atenção para isso. Eu gosto muito do capítulo 19 porque nos mostra a maior referência profética do Velho Testamento, ter um momento como ser humano. Porque antes de sermos um homem ou uma mulher de Deus, nós somos humanos. E aqui nós temos Elias vivendo um momento assim, delicado. Os sinais que vemos aqui em Elias é o sinal de alguém que está lutando contra uma depressão. Ah, mas uma pessoa ungida não passa por isso, pastor. Passa. Porque ela é humano. Nós não somos perfeitos. Nós não somos supermans, mulheres maravilhas. Não. Nós somos humanos. E como humanos, nós podemos viver momentos como Elias viveu. Diante do recado de Jezabel, Elias, temendo pela sua vida, ele vai para o deserto. Aqui eu quero começar te ensinando, isso aqui é muito importante. O deserto é um lugar que nós devemos ir quando Deus nos leva para o deserto. Nunca escolha estar no deserto. A Bíblia vai dizer que Elias pega o seu servo, deixa ele em Judá, em Berseba, que pertence a Judá, e vai caminhar sozinho para o deserto. O isolamento não é o caminho ideal para ninguém. Ah, mas eu não quero ver ninguém. Nós fomos criados para viver juntos, em comunidade. A Bíblia diz, é melhor serem 2 do que 1. E ali ele vai pedir para si a morte. E Deus vai enviar um anjo até ele, para tocar, para alimentá-lo e para dar a direção, que ele tinha uma caminhada muito grande. Elias vai comer daquele pão, beber da água que o anjo coloca ao lado da cama dele. Do lado do local que ele está dormindo, né? Falei cama, mas ele está dormindo debaixo de uma árvore, de um zimbro. E ele vai caminhar até Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega em Horebe, o monte de Deus, Deus aponta para ele que a caminhada dele não havia terminado. Deus diz, você vai ungir o rei da Síria, o rei de Israel, o próximo rei de Israel, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Aqui nós vamos ver também, no verso 19, até o verso final, o verso de número 21, nós vamos conhecer este homem, Eliseu, que estava fazendo o seu trabalho, na sua rotina. Elias joga a capa sobre ele e ele deixa tudo para seguir Elias. Ele se torna servo de Elias. Ele vai servir Elias e ao mesmo tempo vai ser preparado por Elias para ser o seu grande sucessor. Aí chegamos no capítulo 20. Capítulo 20, nós temos aqui a história de Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad II da Síria, rei da Síria, ele vai cercar Samaria. Samaria, que é a capital de Israel, do reino do norte. Mas Deus promete a Acabe a vitória, para que reconheça que ele é o Senhor. Então nós vamos ver que apesar do pecado, desobediência de Acabe, Deus dá a ele vitória, para que ele reconheça que Deus é o Senhor. E aí nós vamos ver que do verso 22 ao verso 43, apesar da vitória que Deus deu, Acabe faz um tratado com Ben-Hadad, contra a vontade de Deus, e é repreendido por um profeta. Quando nós estamos no caminho da desobediência, nós temos dificuldade até mesmo de perceber a boa mão do Senhor. Temos dificuldade para perceber a misericórdia, a bondade do Senhor nos cercando. O que eu posso aprender aqui no capítulo 20? Que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias.
ele dá a vitória a quem ele quer, mesmo em situações desfavoráveis, porque Acabe estava em uma situação desfavorável. Agora, a crítica de Deus contra Acabe, por ele não seguir completamente a direção de Deus. Escute isso. Por ele não seguir completamente a direção de Deus. Deixa eu te ensinar algo. Eu acho que você já percebeu lendo a Bíblia até aqui. Obediência é obediência 100%. 99% de obediência é igual a desobediência. Então, o que Deus espera é uma obediência completa. Vamos para o capítulo 21, muito interessante o capítulo 21, porque ele fala da vinha de Nabote. E aqui nós vamos ver que Acabe deseja a vinha de Nabote. Acabe era rei de Israel. Ele poderia ter qualquer terra, mas ele quer aquilo que não é dele. Aquilo que não é dele. E quando Nabote recusa vender a sua vinha porque era uma herança, Jezabel então vai tramar a morte de Nabote, permitindo que Acabe tome posse da vinha. Ah, como isso nos ensina. Meus irmãos, nós temos que ter gratidão. Aquilo que é nosso, mas aquilo que não é nosso, não é nosso. E Acabe, ele deseja algo que não é dele. E quando ele não consegue comprar, ele vai compartilhar com Jezabel. E Jezabel, essa mulher, que é uma idólatra que serve a Baal, ela vai tramar a morte de Nabote, a morte de um inocente. E aí nós vamos ver do verso 17 ao verso 29, que Elias, esse profeta, vai confrontar Acabe. E ele vai trazer uma promessa de juízo divino, por causa da iniquidade e pelo pecado também de Jezabel. Então nós vamos ver que Deus não vai deixar impune essa atitude contra um inocente. Deixa eu te ensinar algo, que é um padrão que você vai ver em toda a Bíblia. Quando alguém se levanta contra um inocente, deixa eu dizer algo para você, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os ímpios. E se tem algo que Deus não deixa passar, é quando alguém se levanta contra um inocente. Isso não fica impune. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E Jezabel e Acabe vão colher. E aí nós vamos chegar no capítulo 22, que é a morte de Acabe. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver Acabe, esse rei ímpio, ele se une a Josafá, rei de Judá, ao reino do norte, se une ao reino do sul, para retomar Ramote Gileade dos sírios. E apesar das advertências do profeta Micaias, Acabe vai à batalha e ele é morto. Por que ele não deu ouvido? Ele não fazia isso. Isso é o perigo de quem está na desobediência. Deus está falando, ele não está dando ouvido. Deus está falando, ele não está dando ouvido. E aí do verso 1 ao verso 40, nós vamos ver a profecia contra Acabe. Vamos ver a morte desse rei de Israel, Acabe. E aí o verso 41 até o verso 51, nós temos o reinado de Josafá, rei de Judá, e ele é elogiado por buscar ao Senhor. Ele vai buscar. Quem que é Josafá? Reino do sul, reino de Judá. Então deixa eu te lembrar, reino do norte, desde Jeroboão, todos os reis que se levantam são ímpios, não andam no caminho do Senhor. Reino do sul, nós temos altos e baixos. Temos aqueles que vão seguir um caminho de idolatria, mas um número grande que vai buscar ao Senhor. E você vai ver o que aconteceu com Josafá. Deus vai elogiar a atitude desses reis que buscaram a sua face, que fugiram do pecado, fugiram da desobediência, fugiram da idolatria, que decidiram confiar no Senhor. E aí eu quero terminar dizendo algo para você. O trágico fim de Acabe é um lembrete que quando nós escolhemos o caminho de rebelião contra Deus, nós vamos escolher um fim amargo. E quando nós escolhemos um caminho de obediência a Deus, o nosso término, o nosso final, como diz Salomão ali no livro de Eclesiastes, vai ser melhor do que o início. Eu quero abençoar a sua vida. Espero que você tenha aprendido com esses primeiros reis de Israel, reino do norte, e de Judá, reino do sul. Exemplos do que não fazer e exemplos do que fazer.
Deus abençoe. Parabéns por concluir mais um livro da Bíblia. Parabéns. E amanhã vamos celebrar porque nós começamos 2 Reis. Vamos nos 3 primeiros capítulos de mais um novo livro da Bíblia. Vamos celebrar cada livro que terminamos, cada vitória, porque é uma vitória, mas fica firme. Dia 31 de dezembro de 2024, nós terminaremos de ler a Bíblia toda juntos. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.